Fala aí, rapaziada, mais um vídeo aqui pra vocês, canal Conhecimento e Libertação tá no ar. Vamos lá. Hoje vou trazer um vídeo aqui, meio que algumas partes da Bíblia que eu vou juntar para fazer uma reflexão, certo? Sobre o seguinte tema: Pai, Filho e Espírito Santo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que é a Trindade em si, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E eu tenho, rapaziada, uma leve impressão de que o Espírito Santo, né, é o Pai. Não existe uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que esse Espírito Santo que a Bíblia relata é o Espírito de Deus, né? Não seria uma, uma ponta do tridente, assim, né? Que é três, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não existiria, esse Espírito Santo. Esse Espírito Santo seria o Pai, né? O Espírito do Pai. Então vamos lá. Vamos fazer umas reflexões, né, e ter compreensão. No livro de Levítico 19 fala assim, ó. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, o que Deus está falando? Que Ele é santo, certo? Não só essa passagem, mas tem outras passagens também que falam, ó, Salmo 99, versículo 9, fala de que Deus é santo. Isaías 6,3 fala que Deus é santo. 1 Samuel 2,2 fala que Deus é santo. E diversas leituras na Bíblia, versículos onde afirma que Deus é santo, né? Aí, no livro de João, capítulo 4, que é a parábola não, a da mulher samaritana, onde o Messias, né, encontra a mulher samaritana no poço, né? No versículo 23 ele fala assim, ó: Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Certo? Então, vamos lá. Deus é santo e Deus é espírito. Então, se você for juntar isso aí, então dá o quê? Espírito Santo, né? E, quer ver? No livro de Mateus, no livro de Mateus, Lucas, Marcos, Mateus. No livro de Mateus 3, né, fala sobre o batismo do Messias. 3, capítulo 3. Vamos lá. Certo. Capítulo 3, versículo 3, né? Mas eu vou ler tudo para vocês entenderem, né? Então, veio o Messias da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, diz: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis
que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Certo? Então, no momento do batismo, rapaziada, ele recebe o Espírito de Deus, certo? E aí tem uma coisa muito interessante, que é a partir do batismo, a partir do que ele recebe o Espírito, que ele começa as pregações, os milagres, né? Fazer os milagres, né? Que ele fazia. E aí vem uma de João, capítulo João 4:24, né? Deixa eu ver se eu acho o João 4 aqui. João 4. João 14, perdão. 14. João 14, né? No versículo 9, no versículo 8, o Filipe fala assim, ó: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E aí o Messias responde: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Aí o Messias fala assim, ó: Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Vocês entenderam? Foi meio vago, mas eu vou tentar juntar para vocês. Muitas leituras falando que Deus é santo, certo? E aí tem no capítulo 4, onde o Messias fala que Deus é espírito, certo? E aí nos vem o seguinte: o Messias batiza, João Batista batiza ele, desce do céu o Espírito de Deus, né? Que algumas passagens falam do Espírito Santo, certo? A partir dali, ele começa a pregar e a fazer milagres, certo? Confere, né? E no versículo 14 ele fala que ele está no Pai e o Pai está nele. Mas por que o Pai está nele? Porque desceu do céu o Espírito do Pai sobre ele. Certo? Vocês tiveram entendimento? E aí no capítulo 14 do livro de João 14, né? Deixa eu ver. Acho que não é 14 não, peraí. Ah, aqui é no 14 mesmo. No 14:23 ele fala assim, ó: Se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Rapaziada, tudo aponta, certo? Para quê? Para confirmar que não existe essa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa parada aqui de Espírito Santo ser fora de Deus não existe, né? Deus é o Espírito Santo, entendeu? Iau é o Espírito Santo. É ele que o Messias prepara para vir morar em nós, certo? Porque no versículo 23 ele fala assim, ó: Se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então é o seguinte, rapaziada, esse negócio de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né?
Esse Espírito que vem, que é o Espírito que o Messias recebe depois do batismo, é o Espírito do Pai, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, certo? Que a Bíblia relata e fala, né? Porque é igual, eu vou explicar de novo, é igual eu falei. Na Bíblia fala que Deus é santo. Tem várias passagens, você pode procurar, igual eu falei para vocês, Levítico, Salmo, Isaías, Samuel, certo? Falando aí, essas 4 aí que eu achei, né? Falando que Deus é santo. Levítico 19, 2, Salmo 99, 9, Isaías 6, 3, 1 Samuel 2, 2. Todas essas leituras, elas afirmam que Deus é santo. E provavelmente vai ter mais aí, né, ao longo da Bíblia, afirmando isso. E aí depois vem, lá em João 4, 24, o Messias afirma que Deus é Espírito. E convém que os adoradores adorem ele em espírito, certo? E aí, né, quando ele é batizado, ele recebe o Espírito. O Messias recebe o Espírito. Umas passagens falam que é Espírito Santo, outra passagem fala que é Espírito de Deus, certo? Ele recebe. A partir dali, ele começa a pregar, curar, certo? Ressuscitou mortos. Mas ele fala que no capítulo 14, né, versículo 12, ele fala assim, ó, que as palavras que eu vos digo, não as digo de mim. Ou seja, as pregações que ele pregava, não era ele que pregava, era o Pai que estava nele, que falava através dele, né? Aí ele fala assim, mas o Pai que está em mim, e quem faz as obras, né? É quem faz os milagres. Era o que? Era o Espírito de Deus que estava nele, certo? Então, rapaziada, podemos chegar numa conclusão, certo? De uma coisa eu tenho certeza absoluta, que esse Espírito, você consegue sentir ele nas outras pessoas, certo? E é tipo assim, você sente uma vibração diferente da pessoa, né? Então, se uma pessoa ela cura, ou faz uma oração de cura, ou prega, se não tiver o Espírito, não vem do Pai, tá? Vem do inimigo. Vocês terem compreensão, né? Era um vídeo de reflexão, é pra vocês refletirem sobre isso, né? Essa parada aí de que quem prega muito, a Igreja Católica prega muito essa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Igreja Evangélica tem muito isso também, né? Do Espírito Santo. E, sendo bem honesto para vocês, né? Não é o que a Bíblia indica, né? Como se diz, as evidências, né, na Bíblia não aponta para isso, né? Aponta para uma coisa diferente. Espero que vocês tenham compreendido. Se você quiser buscar informação e entendimento, né, chega a ripa e até o próximo vídeo.